Se eu tivesse que definir o meu papo com o René, eu diria alguma coisa sobre criar uma dramaturgia aberta a possibilidades. Foi isso que eu fiquei pensando depois da nossa conversa, e depois de ter conhecido a dramaturgia dele e percebido as muitas direções para onde ela aponta e as muitas camadas de significado que o seu texto, suas cenas, os seus personagens carregam. Uma dramaturgia sempre avança numa direção durante o seu movimento. Mas não só isso. Avançar não quer dizer que precisa ser linear, numa única direção, num único sentido. Pode também ampliar, se aprofundar, verticalizar, se esticar por todos os lados. Enfim, tentar definir é uma tarefa muito difícil, porque a gente não falou só disso. Falamos de mais coisa. Porque quando se trata de dramaturgia, as possibilidades são muitas, inclusive do papo. Então, fica aí com o papo que eu troquei com o dramaturgo René Piazentin. No audiodrama de hoje eu estou recebendo o dramaturgo René Piazentin. Bem-vindo, René. Obrigado. Não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando as pessoas vão Depende estar de que hora a ouvindo, galera mas está ouvindo aí na casa exatamente, delas. né? Então, sintam-se cumprimentados. Para mim está sendo um prazer receber você aqui, porque eu já tinha lido você, li mais você agora aqui para gravar o episódio, e a gente acho que de fato nunca se encontrou, nunca trocou uma ideia, nunca fui além de conhecer o seu nome, então para mim vai ser um programa muito gostoso de gravar também, para conhecer um pouco do seu trabalho. Imagino que talvez tenha gente também aqui que está ouvindo e não te conheça, então peço aí para você se apresentar aí da maneira que você quiser. Bom, eu sou diretor, sou dramaturgo. Na realidade, eu acabei me interessando, né? Comecei a me interessar por dramaturgia muito em função do trabalho como diretor, assim, né? Também Aham, como professor. Eu dei aula durante bastante tempo. E no processo pedagógico, né, nas escolas, tanto escola técnica quanto nível superior, acaba sendo, pelo menos na minha trajetória, né, acabou sendo uma prática comum lidar com traduções, com adaptação de texto, com cortes. Então, acho que mexer com esse material acabou também me estimulando, enfim, né, a começar a escrever coisas próprias. E aí, especialmente dentro da companhia que eu dirijo, que é a Companhia dos Imaginários, desde 2007, uhum, eu acho que essa prática ela acaba se verticalizando, assim, né? As primeiras montagens que a gente fez, elas tinham como ponto de partida referências da literatura, então fatalmente, né, envolvia uma adaptação, envolvia esse tratamento, né, do texto para ir para a cena. E acho que naturalmente esse interesse foi me levando a começar realmente a trabalhar uma dramaturgia própria, que eu considero que começa assim, né, com uma Alice Imaginária, que foi em 2013, e tá. depois, e na sequência o Taxidermista, né, que aí sim não tinha uma relação alguma com material pré, né, com ponto de partida já pré-existente, literário, enfim, mas com uma Uhum. notícia, né, uma situação real. E a partir daí acho que eu fui gostando dessa brincadeira, assim, sabe? Mas sempre tendo muito forte aí a parceria com a companhia, com as pessoas, no sentido de da gente conseguir, no momento ainda que o texto não está pronto, já ter leituras, discussões. Então acho que tem uma participação grande, né, de uma perspectiva mais coletiva aí na criação desses textos. Sim, você disse que está com a companhia desde 2007. Entre 2007 e 2013, que você escreveu Alice, você atuava só como diretor na companhia, então? Na verdade, assim, eu não me colocava exatamente como dramaturgo, porque as primeiras montagens, elas tiveram uma proximidade muito grande, né, entre o que você via em cena
e o texto, esse ponto de partida original. Por exemplo, a gente fez um espetáculo que era a partir da Metamorfose, né, do Aham, Kafka, que aham. chamava Niklas Trace 36, que era, enfim, por causa do endereço do Kafka em Praga, mais ou menos no período em que ele escreveu a Metamorfose. Então, assim, basicamente o que houve ali foi um tratamento do material original, uma organização desse material, mantendo inclusive, né, a questão do narrador como uma possibilidade de você quase que transpor é, 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 esse material selecionado do conto diretamente para a cena, né? Não foi uma adaptação no sentido de transformar em diálogos e tal. Era uma progressão de fragmentos de narração, né? Onde não era só o Gregor, a cada momento uma personagem diferente que já está no conto tomava a palavra, assim. Então, na verdade, era muito mais um tratamento desse material do que, a meu ver, uma dramaturgia propriamente dita, né? É um trabalho muito parecido com o dramaturgista faz, né? Tipo, organizando o material e orientando para que Exatamente. aquele material vá para a cena, né? Exatamente. Eu acho que é mais, acho que você resumiu bem, assim. Acho que estava muito mais associado a esse tratamento, essa questão muito mais do dramaturgista do que de uma dramaturgia num sentido mais estrito, assim. E quando você dava aula, você disse que dava aula, eram aulas de teatro e de direção também? Era nas artes cênicas? Eu dei aula no Teatro Escola Macunaíma durante 10 anos. Aham. E lá, todo semestre, as turmas elas fazem montagens, né? Então, com todos os problemas de você estar numa escola técnica, de você fatalmente ter pessoas ali que têm interesses muito diversos, né? Nem todo mundo pensa a sério numa carreira de ator, de atriz, enfim, né? Sim. De turmas muito. É diferente da realidade de uma companhia onde você já tem minimamente, digamos, uh, uh, uma identidade, né? As pessoas estão ali por opção, né? No caso de uma turma, qualquer que seja a escola, é o acaso que reuniu aquelas pessoas, né? Elas se interessaram no mesmo momento pela mesma coisa na mesma escola. Então, elas são muito mais heterogêneas e tal. E o tempo também, né? Às vezes você tem aí um semestre que, na verdade, são 4 meses e meio, para montar um espetáculo. Mas, considerando tudo isso, eu te digo que foi um grande exercício, assim. Essa necessidade que você tem como professor e diretor da montagem, a tarefa, né, a responsabilidade de organizar esses textos, de conseguir trabalhar tanto no sentido de corte, né, de condensar uma dramaturgia pré-existente, quanto eventualmente de adaptar coisas, em alguns momentos até de traduzir, né, pequenos textos que Uhum. você não tem disponíveis, ou naquele momento você não encontra disponíveis em português, comparar traduções. Então, sempre esse momento de preparação, né, as primeiras semanas ali, esse momento de organização desse material que depois vai ser usado para a cena, acaba também ficando a cargo do professor, às vezes com ajuda, às vezes, enfim, né, mas acaba sendo uma responsabilidade também. E hoje, olhando para trás, eu percebo que isso foi um exercício muito importante, assim, sabe? Eu sou muito Uhum. grato a esse período, assim. Sim, porque aí partir para dramaturgia e para escrever de acordo com a própria demanda acaba sendo um caminho melhor do que ficar o tempo todo adaptando um material já existente para suprir a demanda do grupo, né? Quando alguém se coloca no lugar de conhecer essa demanda, escrever algo que caiba, que sabe como vai caber e que vai direto para a cena, a dramaturgia às vezes para muita gente surge de acordo com essa necessidade também, né? E eu acho que essa experiência também de você ter que lidar com desejos que não são só os seus, né? De você, a cada semestre, né, numa escola técnica, por exemplo, de você ter um encontro com uma turma que pode ser completamente diferente da anterior, com necessidades, com interesses muito díspares, assim. Então, também te coloca num lugar de ir além daquilo que você já
reconhece como uma preferência, como Uhum, uhum. como um campo, né, um campo de investigação que você já tem mais intimidade, então, de você ter que lidar com diferentes autores, com diferentes gêneros, então eu acho que isso também é um exercício muito interessante, assim, eu acho que foi muito bom ter passado por isso, assim. Bacana. Renê, você falou aí do taxidermista. Essa foi a primeira peça sua que eu vi. Eu vi ela quando ela ganhou. Foi o primeiro edital do CCSP, não foi? De pequenos formatos? Isso. Ela foi uma Eu. das 3 peças que venceu esse edital em 2014, e o espetáculo estreou na mostra relacionada a esse edital, que foi no mês de 2015, né? A dramaturgia de O Taxidermista traz o encontro entre o Dr. Sharif, o próprio taxidermista, e uma menina chamada Lola, que vai até ele querendo empalhar o seu cachorro morto e também querendo aprender sobre a técnica. Eles estão num contexto em que uma guerra está ocorrendo, quase um mundo distópico. Conforme a relação entre eles se desenvolve, a gente vai descobrindo mais sobre cada um e sobre esse mundo em conflito. Mas os animais empalhados no escritório do taxidermista são as personagens de fato responsáveis por contextualizar e trazer informações sobre esse universo. Ao mesmo tempo que elas compartilham o tempo do drama, também rompem com ele para atuarem como narradores dessa história, para movimentarem a estrutura e lançarem uma visão questionadora sobre a relação daqueles dois humanos. Um elemento fundamental para a estrutura do texto e que transforma esse drama. É uma mistura que evidencia uma característica muito marcante dos textos do René. Eu fiquei curioso agora para saber que imagem foi essa do taxidermista que inspirou o texto. O Taxidermista foi um texto que surgiu a partir da leitura de uma matéria que saiu, eu li na revista Vice, né, online, e Uhum, que essa matéria contava a história de um zoológico na faixa de Gaza, né, numa região, enfim, né, que constantemente enfrenta conflitos de todo, né, e que, acho que na segunda intifada, se não me engano, nesse zoológico, alguns animais acabaram morrendo por conta de bombas, né, dos conflitos ali, e uhum. o diretor desse zoológico, de uma maneira completamente autodidata, ele resolveu começar a taxidermizar alguns animais. E aí a matéria, bom, se as pessoas derem um Google, elas vão encontrar, essa matéria tá, né, no acervo ali online da Vice. Tem as fotos, inclusive, né, de alguns desses animais que, obviamente, muitos ficaram bastante toscos, assim, né, porque a Uhum. taxidermia já é bem delicada, dependendo, né, do tipo de animal, enfim. Então é super comum você ver aquelas imagens, coitados, dos bichos muito esquisitos ali, conservados e tal. Ainda mais com a falta de recursos ali no contexto, e com esse fato, né, também, é, é, de ser de uma maneira autodidata, é bastante curioso. Assim, ao mesmo tempo, é comovente você pensar no porquê, né? O que move um sujeito nas condições ali a querer taxidermizar esses animais. Então eu acho que essa notícia, para além como é que eu posso dizer assim, da estranheza, né, da situação toda, eu acho que ela, quando eu li, ela me atravessou de várias maneiras, assim, né? Nessa relação de você tentar perpetuar alguma coisa no tempo, de você, de certa maneira, driblar a questão da morte, né, no sentido de você conseguir ali manter a imagem daquele. E para mim vem muito forte isso, assim, a ideia de que isso em determinado momento do texto é até comentado, né, sobre a questão do mito de Sísifo, da ideia de que Aham. para aquele médico veterinário, o diretor do hospital ali, aquilo em si tem um porquê, assim, né? Tem um objetivo de vida. É quase como se você criasse um motivo para você continuar lutando, existindo, criando, resistindo, enfim. Então, acho que tudo isso foi que moveu
me moveu para a escrita desse texto, né? E aí tem a questão toda ficcional, claro, da ideia de que esse médico veterinário ali, ele é tão obcecado por essa ideia dessa manutenção da figura desses animais e da própria existência em si desse zoológico que ele conversaria com esses animais taxidermizados, né? Mas eu achei uma notícia que, enfim, né, como eu estava explicando, assim, eu acho que ela abre tantas possibilidades de leitura que eu acho que foi um encontro muito feliz, assim, né? Foi um colega de trabalho que mostrou para mim essa notícia, o Fábio Larsson. Ele falou: olha isso aqui, e me mandou a matéria e tal, e falei: nossa, acho que isso deu me deixou entusiasmado para levar essa história para a cena, porque me pareceu uma história que valia a pena ser contada, claro que de uma maneira completamente ficcionada, né? Mas que, enfim, eu acho que ela abre para muitas reflexões, assim, né, existenciais. Eu acho que ela passa por tem uma questão política ali, né, dos conflitos e tal, que não é atacada diretamente no texto, mas que eu acho que em vários momentos surge como uma reflexão possível, né, em relação a tudo aquilo que está acontecendo. Então, foi quase que uma casualidade, né, ter esbarrado com essa notícia, mas eu acho que me entusiasmou muito, assim, sabe? Às vezes a gente se pega um pouco, ou na criação de um texto, de uma peça, ou mesmo, enfim, ideias que surgem e tal, sabe? Esse sentimento de falar, nossa, isso, para além de um interesse pessoal meu, para além, eventualmente, de uma vaidade artística ou estética, né, que a gente não está salvo também de se contaminar com essas coisas, mas os momentos em que você se depara com algo que você fala, isso vale a pena ser contado, assim, isso vale a pena ser partilhado com outras pessoas. Eu tô vendo aqui agora as fotos, eu lembro de já ter visto essas fotos, não saber que se tratava dessa notícia, e é curioso você falar de todas essas provocações que essa notícia causa, porque lendo o texto, eu sentia que ele também provocava em muitos lugares diferentes. Acho que todos esses lugares que você pensou, essa questão da imortalidade, às vezes esses animais que parecem ter mais humanidade do que os próprios humanos, esses animais que têm consciência de si e refletem sobre a própria existência, porque eles fazem isso no texto, né? Aí a ficção que você cria daquela menina, esse contexto meio distópico de guerra, é um texto que, eu não sei se foi a sua intenção tentar dar conta de todas essas questões. O texto, assim como a notícia, também consegue chegar nesses lugares, né? De provocar em muitas questões, e você ainda coloca algumas camadas em cima disso, traz outras informações, umas coisas novas que dão pano para discussão, o que é muito interessante. E eu acho que isso é uma característica um pouco da sua dramaturgia. Você ia falar alguma coisa? Não, não, eu ia só, é que se você lembrou a questão da Lola, né, da menina, assim, porque também me interessava essa interlocução do Dr. Sharif, que é o personagem que é esse veterinário, que é o diretor desse zoológico, com essa menina, assim, que eu acho que ela traz um pouco, apesar de todo, eu acho que ela, para mim, ela é a figura que traz um pouco as marcas da guerra, do conflito, da perda e ao mesmo tempo dessa ingenuidade de querer que o cachorro dela que morreu seja taxidermizado. E eu sempre pensei a Lola como alguém que é quase como se fosse o público ali, né? Nos momentos em que o xerife começa a explicar algumas coisas e tal, e a Lola tá ali ouvindo e perguntando e tal. Para mim ficou muito forte num determinado momento que ela é meio que um alter ego do próprio público, tentando entender esse universo dele, tentando pegar as informações, questionando. Então, enfim, né? Acho que é uma personagem que, para mim, ela abre essa perspectiva justamente da discussão sobre esse horror todo da guerra e da perda, da morte, e ao mesmo tempo tem esse aspecto, acho que pela própria característica, né, de ser uma menina, de ser, né, uma criança praticamente, ou uma jovem muito nova, assim, né, de ter esse elemento da ingenuidade, da possibilidade talvez de resgate de algum encantamento, de algum valor para a vida, né? Então é uma figura que para mim é muito importante no texto.
Sim, enquanto o Sharif tenta trazer essa coisa da imortalidade taxidermizando os animais, a Lola representa essa vida inteira pela frente de uma maneira mais concreta, né? Ela é de fato uma possível eternidade ali, a importância de uma vida que está só no começo, num contexto de guerra, enquanto ele está prolongando algo que já morreu, enfim, uns contrapontos assim que trazem umas discussões interessantes. Mas eu queria voltar nisso depois, porque aí você tem um outro texto seu que, de novo, você foi contemplado no edital do CCSP, que foi o Neve, né? A Neve. Que ano Isso. que foi que você ganhou com esse texto? A Neve foi em 2018, né? Foi premiado no edital de 2018 e estreou em 2019, No ano no meio do passado, né? ano. Uhum. Tá. Isso. E aí você me enviou também o Dinamarca e o sobre elefantes e coelhos. Eles também partiram de imagens, assim como o taxidermista partiu de um caso real. Esses outros textos, a Neve, principalmente, partiu de algo, um disparador externo, assim, também? A Neve, na verdade, foi um texto que ele chamava inicialmente Fora de Controle. Foi um texto que Uhum. eu comecei a escrever em 1996. E na época eu tinha um interesse em tentar, né, dentro de uma chave não realista, mas pensar um pouco a questão do golpe de 64, é, é, dessas figuras autoritárias, Uhum. enfim, eu tinha a ideia de fazer um texto. Eu já tinha a ideia de que essas figuras tivessem narizes de palhaço, numa perspectiva grotesca, de algo que é ao mesmo tempo risível e violento, enfim, né, que simbolizasse então essa ascensão. Uh, uh, claro, tem a ver com uma questão de um militarismo e tal, mas principalmente desse embrutecimento de uma sociedade. É, as referências para mim na época eram pensar um pouco a questão do golpe de 64 e eu tinha muito em mente o texto do rinoceronte do Ionesco, né? Essa ascensão Uhum. de um simbólica, né? De um fascismo, de um embrutecimento, de uma violência, de uma irracionalidade e como isso vai contaminando a sociedade. Então, a ideia do nariz de palhaço também tinha a ver com isso, assim, né? A possibilidade de que a adesão a essa força bruta, irracional, etc. e tal, pudesse em cena ser configurada de uma maneira muito simples, assim, né? É uma pequena máscara. Você encaixa isso no rosto e você já se transformou. Então eu tinha algumas Uhum. dessas ideias e eu tinha começado a escrever esse texto. Mas já com a intenção de ser uma dramaturgia? Já, já. Mas é que na Tá. época Uhum. era um interesse muito pouco factível do ponto de vista. Se eu comparo, por exemplo, com a questão a partir de 2017, né, que você está com uma companhia, que você tem pessoas ali parceiras e tal, era meio que um exercício que não foi para frente naquele momento. E eu tinha mais ou menos a intuição de que esse texto ele teria dois atos naquele momento, né, em 96. Mas eu Uhum. parei, eu tinha escrito mais ou menos o equivalente ao primeiro ato e eu abandonei esse projeto e tal. A Neve ou Fora de Controle. É uma dramaturgia que começa estabelecendo a situação de que está nevando em pleno Rio de Janeiro. A história é contada em diferentes planos narrativos. No primeiro, Thaís e Carmen procuram por Pedro, que está desaparecido desde que a neve começou a cair. O outro plano conta sobre Pedro e os episódios que explicam o seu desaparecimento. Conforme avança, a dramaturgia revela se passar no contexto de um governo autoritário, de perseguição política, de militares e pessoas que somem. Além dos planos simultâneos, tem também elementos que aproximam o texto da estrutura do absurdo. Há recursos épicos que movem a trama e outras indicações que funcionam como recurso cênico, mas também adicionam novas camadas ao discurso. Por exemplo, os personagens militares terem nariz de palhaço. Fica difícil citar aqui todos os elementos e cada um deles e como eles acontecem, como eles são operados e o que eles significam. Mas a exemplo do taxidermista, aqui também é uma dramaturgia que conta com elementos que é como se desdobrassem uma nova camada dessa dramaturgia.
é como se criasse ruídos na própria forma. Aí, em 2016, depois do impeachment e tudo mais, esse interesse em retomar esse assunto voltou. Coincidentemente, eu tinha me mudado de casa e no meio da mudança, mexendo em caixas e tudo mais, eu encontrei esse texto impresso, né, lá de 96, aquela impressora matricial, aquela coisa, né, quase século retrasado. E aí eu peguei e falei, nossa, eu acho que eu vou tentar mexer nisso. Mas eu não tinha muito, faltava algum elemento, alguma coisa que me ajudasse a organizar essas ideias. E aí aconteceu uma coisa curiosa, porque do nada, absolutamente do nada, uma amiga minha, que é a Thaís Giovanetti, que é atriz também, enfim, ela, num momento que a gente nem estava em contato, assim, foi uma coisa muito do além, ela me mandou uma mensagem falando, nossa, eu precisava te contar uma coisa, eu sonhei que você fazia uma peça sobre o golpe e que nevava. Aí eu falei, nossa, eu tô justamente mexendo com um texto, contei a história para ela, né? Tô justamente revisitando um texto que eu tinha começado a escrever lá atrás, e eu acho que essa ideia da neve pode ser uma coisa interessante agora, pensando. E aí, em função disso, né, de um comentário, de uma coisa completamente casual, me veio essa ideia de utilizar essa questão da neve como um eixo, sabe, um recurso meio mundo fora do eixo, assim, né? Algo que está numa esfera, enfim, simbólica, mas que, né, tem uma questão ali que pode ser. É diferente do Recife Frio, por exemplo, onde existe uma questão concreta, real, que depois, inclusive, eu fui conhecer esse filme depois, assim, eu nem sabia. A ideia da neve surgiu por causa da Thaís. Mas ali no texto ela carrega uma carga simbólica desse universo também, né? Onde é algo que acho que para a gente aqui no Brasil isso ficou muito, muito familiar, né? Essa ideia de alguma coisa que inicialmente ela é risível, você não leva a sério, numa determinada situação, por exemplo, no caso da neve, né? Pode ser até algo que você ache bonito, que gere alguma alguma contemplação ali e tudo mais, mas daqui a pouco aquilo vai tomando conta de tudo e quando você percebe já é tarde demais, assim, né? Eu acho que aqui no Brasil, por exemplo, tem uma questão política da gente às vezes não levar as coisas a sério ou até se interessar por uma questão quase que cômica ou, né, enfim, do antissistema, e daqui a pouco aquilo tomou conta e já era, né? Então E acho que a neve que a gente está veio vendo aí, né? exatamente. E aí a ideia da neve acabou ganhando um corpo nesse lugar, assim, né? De ao longo do texto, ela vai cobrindo, ela vai cada vez mais tomando conta do país inteiro. Começa ali na praia de Botafogo, no Rio de Janeiro, e vai se alastrando, assim, as pessoas não entendem muito bem o que está acontecendo, se acostumam com ela, até gostam dela, e em paralelo a isso a gente vê a escalada de um golpe acontecendo. Então, eu utilizei muita coisa desse primeiro ato, o que seria o primeiro ato do texto de 96, mas, ao mesmo tempo, muita coisa nova surgiu, muita coisa. Eu diria que uns 35% da peça hoje é o que já tinha sido apontado ali em 96. O resto foi criado posteriormente, né? Então, eu comecei realmente a retrabalhar, né? Resgatei esse material que já existia e dei sequência, acho que em 2016. E aí, em 2018, então, é que a gente chegou eu cheguei, então, nessa versão que depois foi premiada lá no quinto edital, né, do Centro Cultural. A princípio, o elemento da neve que cai no Rio de Janeiro parece ser só um recurso para caracterizar que a dramaturgia se passa num mundo em descompasso, para construir um universo irrealista. Mas ele acaba se revelando um recurso que alia muitos temas e potencializa o discurso dessa dramaturgia.
E essa é uma característica que vai se repetir nos outros textos do René e de muitas maneiras. Por exemplo, no Dinamarca, um outro texto do René que é uma espécie de Hamlet contemporâneo. A história do filho que quer se vingar do tio pela morte do pai é transposta para uma família dos dias atuais. Todos esses textos que a gente está falando aqui e outros que o René tem e me enviou e eu pude ter acesso, têm uma estrutura em comum que chama muito a atenção. Elas têm um recurso épico, mediando e contextualizando a trama. No Taxidermista são os animais. Em A Neve é um locutor de rádio. Em Dinamarca é o fantasma do pai. As rubricas do texto também são indicações de jogo cênico, com funções discursivas dentro da dramaturgia. Também há recursos como repetição, simultaneidade, flashback, flash forward. Os diálogos e alguns jogos de cena muitas vezes aproximam a narrativa de um tom quase cinematográfico, quase pop. São estruturas com lógicas internas próprias, mas que parecem compartilhar um mesmo universo. Ao entrar em contato com elas, a minha curiosidade foi descobrir como foi chegar a elas, como que o René descobre essas estruturas, como que elas surgem durante o processo de criação. Como é que essa relação forma conteúdo na sua escrita? E ainda mais no caso da Neve, né? Porque foi retomar um texto sobre esse autoritarismo, sobre golpe, num período em que a gente estava vivendo com golpe, assim. Como que o conteúdo é o mesmo, mas as estruturas são outras, né? Como que foi chegar numa estrutura para dar conta de falar dessa coisa nesse tempo? Bom, a estrutura da Neve é um dos elementos que acho que fica bem diverso do material que eu já tinha escrito lá atrás, né? Um recurso que já havia nesse primeiro rascunho, né, que foi iniciado lá em 96, era essa figura do locutor como um elemento, então, que vai dando gradativamente as informações do que vem acontecendo, né, ao longo do texto, assim. Mas a ideia, por exemplo, de colocar a questão do sonho invadindo a narrativa presente e fazer um pouco esse bate-bola até chegar numa situação que talvez não fique tão claro o que então aconteceu, o que foi imaginado, o que foi sonhado, isso veio depois, assim. Mas isso é uma questão que me angustia muito, assim, sabe? Por exemplo, quando a gente vai mandar um projeto, por exemplo, em que você propõe ações, por exemplo, num fomento ou num PROAC, coisas do tipo, eu sempre fico muito receoso de propor oficinas de dramaturgia, sabe? Eu vejo colegas meus que fazem isso muito bem, que têm como é que eu posso dizer assim, uma proposta pedagógica mesmo em relação à construção de textos e tal. Eu sinto que, para bem e para mal, eu acabo criando de uma maneira mais caótica, assim. Talvez porque eu tenha essa facilidade da parceria com um grupo de pessoas que sempre está muito disposto a fazer leituras dos textos enquanto eles ainda estão sendo escritos. Para mim é muito importante ouvir o texto, assim, sabe? Eu acho que para além de pensar uma estrutura inicial, de já conseguir criar uma grande escaleta de tudo que você quer fazer, já com uma ideia de começo, meio e fim, e aos poucos ir elaborando os momentos, eu começo a escrever meio de uma forma quase impulsiva em alguns momentos, e aí eu preciso desse momento em que eu consigo ouvir o texto, no momento em que ele está, ouvir as pessoas, me dá outra dimensão, assim, né? Eu estou falando uma coisa meio óbvia, eu sei. É claro que uma leitura de um texto é muito mais, te elucida muito mais coisas sobre o próprio material do que você sozinho lendo, relendo o que você escreveu. Mas para mim, acho que no meu processo, o mais importante é esse momento. São esses momentos onde eu consigo partilhar uma leitura com as pessoas que estão próximas e ouvir delas e ouvi-las lendo o texto, assim, né? Normalmente eu tenho, claro, no caso do Taxidermista, por exemplo, já havia essa notícia, né? Então acho que tinha um corpo ali do que eu queria dizer, que já estava um pouco, já me estimulava, já me dava uma pista muito grande, assim, do que a peça seria. No caso do Dinamarca, por exemplo, tem uma inspiração estrutural, assim, completamente assumida em relação ao Hamlet, né? Já tinha uma referência que eu acho que o Harold Bloom fala, né, quando ele comenta sobre o Hamlet, de algumas
supostas referências que teriam inspirado Shakespeare, inclusive uma lenda anglo-saxã de um príncipe que teve seu pai assassinado e tal, e que ele, durante anos, se finge meio de autista, meio recluso e tal, né, para se mostrar, em tese, indefeso, e ele espera, né, o momento adequado para essa vingança. Então, a figura no Dinamarca, do menino, né, que coloca um saco na cabeça, meio que se fechando ali num universo próprio, foi um pouco inspirada daí, assim. Mas a escrita mesmo, digamos, essa carpintaria, né, da escrita, dos ajustes, isso eu devo muito a essa colaboração das pessoas que estão próximas naquele momento e que aceitam, né, esse encontro aí para a gente ler, discutir e eu poder ouvir as impressões das pessoas. Eu estou agora, nesse momento, né, claro que o corona agora alterou os planos gerais, assim, né? De todo mundo, Mas a gente estava de todo mundo, né? Eu acho que, inclusive, é uma questão para a gente pensar, porque ainda que alguma coisa muito boa aconteça e que, eventualmente, a médio prazo, a gente consiga, por exemplo, reunir de novo pessoas numa sala de ensaio, eu acho que vai ter um certo trauma, assim, sabe? Mesmo que você tenha uma peça passível de ser estreada, eu acho que vai demorar um pouco para as pessoas retomarem esse hábito de se reunirem num ambiente coletivo, fechado. Eu acho que isso vai ser para além de todas as dificuldades que a gente já tinha em relação a público, né? Eu acho que isso vai ser um certo trauma social, assim, que a gente vai precisar romper. Estou falando isso porque justamente agora, né, antes disso tudo acontecer, a gente estava preparando o início do processo para a montagem do Dinamarca, que é um texto que eu escrevi, que eu nunca foi montado, né? Eu nunca montei, enfim, e era um momento que acho que houve um interesse também meu e da companhia da gente transformar o Dinamarca, então, no próximo projeto. Mas, além disso, eu, nesse momento, estou tentando finalizar, estou justamente nessa angústia aí, um texto que ainda, enfim, né, tem um título que é provisório, não é uma coisa que já tenha batido o martelo, mas que era justamente o interesse em retomar esse universo da neve, né, alguns anos depois, mas assim, eu senti a necessidade de pensar de novo um texto que tocasse de uma forma mais explícita, né, nessa questão política e nessa questão principalmente da ascensão aí de uma intolerância, de um radicalismo e tudo mais, porque eu via que o Neve basicamente é um texto de inação, né? Ele fala de personagens que sofrem as consequências desse golpe, que não sabem muito bem como agir, que estão perdidos, que acaba existindo aí uma resistência quase no sentido da sobrevivência mais imediata do que propriamente na perspectiva de uma reação, né? E eu senti a Sim. necessidade, acho que depois dessa nossa trajetória com o espetáculo, de retomar um pouco esse universo, mas tentando encontrar, né, uma resposta possível, uma reação possível, né? Não sei se chegaria numa coisa meio Bacurau, para pegar uma referência, acho que, né, meio que todo mundo acessou de Mais alguma maneira, recente, imagino. né? Uhum. Mais contemporânea nossa agora, mas me veio um pouco essa vontade de dar uma resposta, assim, né? O que poderia acontecer? Qual seria uma saída? Qual seria um momento onde essa opressão chega num limite e que ela acaba inevitavelmente gerando alguma reação, né? Eu acho que é a nossa resposta, a resposta que eu particularmente gostaria de ter, mesmo num plano simbólico, num plano farsesco que seja, mas assim, de um pouco tatear esse. Eu acho que talvez uma questão também que vem muito forte em relação à rede social hoje em dia, né? A gente partilha muita coisa no mundo virtual, a gente se coloca muito nessas possibilidades de troca, de discussão que as redes oferecem, mas ao mesmo tempo isso
pode dar uma falsa impressão de que concretamente estamos fazendo alguma coisa, e na verdade se faz muito pouco, né? Eu me incluo nisso, assim, eu vejo todo esse movimento, né, que a gente pegou aí, não vai ter golpe, e tem, sabe? Uhum, Não, uhum. porque ele não, né? E aí o cara se elege, quer dizer, apesar de todo esse movimento que a gente faz no campo das ideias, nesse campo virtual, talvez um efeito colateral disso seja uma certa dificuldade concreta da gente se organizar, da gente se articular, sei lá, para além dessas plataformas, né? No concreto, no real mesmo, né? O que fazer, assim? Acho que está muito. Eu me coloco nesse lugar. Eu acho que a Neve acaba refletindo isso também. E acho que nesse outro texto a minha vontade seria conseguir acessar um outro lugar, assim. Lendo assim os seus textos, eu pensei, pô, os textos do René têm um DNA que são só deles, assim, tipo, só o René, de fato, poderia ter escrito isso, porque você consegue tratar de temas diferentes, contar histórias diferentes, mas nesse estilo que eu mencionei. Por isso que eu te perguntei da estrutura. Parece que você tem uma estrutura ali com a qual você tem afinidade. Eu queria até que você dissesse se você sente que você tem afinidade mesmo, se você considera que você já tem um estilo de dramaturgia onde você considera mais confortável, mais prático escrever. Fiquei com essa curiosidade, porque o taxidermista, a neve, esses mundos que você cria, eles estão ali meio numa distopia, tem ou um contexto de guerra, ou tem algo absurdo ali que é um dado que o texto traz, por exemplo, a neve, ou o fato das pessoas estarem sumindo depois que morrem. E outra coisa que eu achei muito legal no texto são as informações que você traz. Os textos têm muita informação, assim, curiosidades quase. E eu mesmo descobri várias curiosidades lendo os seus textos, assim, vários fatos curiosos relacionados às histórias que vão sendo contadas, né? Que você trouxe só com texto. No Dinamarca você traz muitas informações sobre Dinamarca de uma maneira orgânica e aí quem termina de ler não só vê o personagem ali sendo construído, mas sai cheio de informação também. Eu fiquei até curioso para saber se isso é um pouco do seu processo, se é uma maneira de você compartilhar o seu processo de escrita do texto, o seu processo de pesquisa no próprio texto. E aí, pensando nesse estilo, se você tem esse estilo, essa afinidade com esse estilo de escrita, se encerrar o texto com uma possibilidade para o futuro, com uma janela, é algo que você identifica como uma necessidade ou como presente nos seus textos ali. Tem uma questão que me interessa muito em relação à dramaturgia, e isso é legal até você falar que você percebe nos textos, porque é uma tentativa, né? Uhum. Se não em relação ao processo de escrita, mas a esse campo de interesses, enfim, né? Que é um pouco. Ainda que em alguns, né, acho que quase todos os textos, ou talvez todos os textos, tenha uma estrutura dramatúrgica, eu acho, que pode se aproximar de uma estrutura realista. Eu gosto muito de pensar nessas fissuras, assim, sabe? É como se você tivesse é, um contexto que é possível ser lido, né, dentro desse campo mais realista, mas de repente tem alguma coisa estranha junto, tem alguma coisa que atravessa, tem alguma coisa que ou no sentido mesmo, como você falou, né, dessa ideia do absurdo, ou de repente nessa brincadeira com um recurso épico de uma narração, com uma mistura de planos. Eu gosto de pensar dessa maneira, assim, sabe? Eu Uhum. não me coloco na obrigação de já construir um universo completamente fora do que seria um padrão realista, mas o quanto dá para brincar com isso, né? O quanto dá para desconstruir a partir dessa estrutura mais conhecida, assim. Eu fico sempre pensando, e aí eu estou misturando um pouco a questão da dramaturgia com a questão da direção, assim. É, uma coisa que eu tento fazer, né, na medida do possível, é não criar uma linguagem rebuscada, no sentido de que esse bate-bola dos diálogos quase que triviais e tal,
eles podem acontecer o interesse não está tanto na tentativa de uma linguagem rebuscada, mas de brincar com a estrutura. Porque eu sempre fico muito inquieto, assim, às vezes lendo algumas coisas, pensando, gente, mas quem é o interlocutor desejado desse material, Uhum, né? uhum, E aí eu estou falando, eu não estou falando numa perspectiva de subestimar a plateia, mas da gente também não se escorar nessa desculpa para cair numa coisa quase maneirista ou realmente que vire um trabalho para iniciados, assim. Eu te falei, a gente estava comentando agora há pouco do Taxidermista, né, da figura da Lola, como essa personagem que ela vira quase que um alter ego do público. Eu não sei, assim, me agrada pensar que o texto ou o espetáculo resultante desse texto, ele consiga construir recursos junto com o espectador, ou com o leitor, no caso do texto, que vão te dando, que deem um mapa do que você está fazendo, né? Assim, a gente é quase como se você pegasse pela mão e falar, ó, vem comigo, vamos junto aqui. Pegar pela mão não no sentido, como é que eu posso dizer, autoritário, do tipo, vem cá porque eu sei e você não sabe. Não, vamos junto, né? uhum. Eu acho que essa imagem, para mim, é muito importante, assim, de você, até de você lidar com um elemento de redundância, minimamente, para tornar aquele recurso familiar, né? Uhum. É, então eu não sei, assim, acho que essas questões me agradam, por exemplo, então talvez, eu estava falando do rinoceronte, né, talvez me agrade, eu gosto muito do Beckett, mas talvez me agrade pensar, né, como um paralelo aí de dramaturgia, como uma referência, não estou me comparando, pelo amor de Deus, mas assim, como uma referência muito mais com esse universo que o Ionesco cria, por exemplo, do rinoceronte, né, que o estranhamento vem justamente do fato de você ter uma estrutura muito próxima do real, e de repente você ter essas coisas que vão rompendo e que são abarcadas ali quase com naturalidade depois de um tempo, né? É a questão da neve, por exemplo. Daqui a pouco já está nevando e está todo mundo achando aquilo normal e aquilo já está naturalizado, né? Diferente talvez do Beckett que logo de início já cria figuras e um universo muito próprio, muito estranho na maior parte dos textos, né, dele, onde você então entra num outro mundo, assim, onde é possível uma boca ser uma personagem né, onde é possível, sei lá, as pessoas estarem dentro de latões de lixo e por aí vai. Então eu não sei, assim, eu gosto muito de trabalhar essa ideia dessas fissuras do real, assim, né? Uhum, uhum. É um ponto sempre que me interessa. E esse dispudor de repente quebrar a relação, de falar direto com a plateia, enfim, né, criar essas sobreposições, é um pouco esse campo que eu costumo experimentar, assim, que me interessa. Pô, René, e isso é uma coisa que é muito evidente pra mim, assim, eu acho que são coisas que você consegue fazer e de como elas saltam aos olhos, assim, porque lendo eu pensei, pô, com certeza o René, tipo, cagou pra ficar pensando em maneiras preciosíssimas de dizer as frases, sabe? Porque não é isso que tá importante, ele tá comunicando e pronto, o personagem tá falando e às vezes você mete uma piada ali no meio do diálogo mesmo, às vezes você quebra a estrutura realista mesmo, e você não tem o pudor que certas dramaturgias têm de fazer indicações de cena, tipo, enquanto ele está falando isso, alguém de costa vai estar fazendo isso, porque você está fazendo investimentos na estrutura para quando chegar lá no final, todos esses investimentos, eu acho que para o público fala assim, meu, é possível esse final acontecer, porque o cara já veio me dando pista, fazendo essas pequenas quebras desde lá de trás. E é isso que eu achei muito Aham. interessante na estrutura, de como no conjunto inteiro a estrutura vai te preparando para algo que vai acontecer e parece que o final você já sabia onde você queria chegar, assim. Acho que você sabe, mas assim, a coisa de descobrindo essa estrutura e depois que você descobre deixar ela amarrada nesse sentido e ir plantando as pistas, e é aí que está a importância, é aí que está o DNA da coisa, sabe? Isso que eu achei muito legal. E aí a gente estava falando da coisa da janela, das possibilidades, e uma das coisas que eu fui anotando, assim, destacando nos textos, e aí depois eu percebi que é um contraponto muito interessante nas suas dramaturgias, que tem sempre
na maioria das vezes, essa coisa distópica e, por outro lado, a imaginação parece que tem sempre um papel muito importante também, né? E é curioso você falar de agora pretender ir para o campo da reação que não seja, que aí extrapola um pouco o campo da imaginação, né? Mas por exemplo, no taxidermista que tem esse contexto de guerra, no Neve que tem esse contexto do autoritarismo, parece que a imaginação e a crença das pessoas e o poder de imaginar uma estrutura para fora daquela estrutura já aponta para isso que você falou, que é esse passo seguinte que parece que você está visando aí atingir, que é o da reação. Muito legal, muito legal. Tá uma, assim, eu tô começando, na verdade, eu comecei a mexer com esse texto no começo, acho que logo depois que a gente encerrou na verdade, a gente estava na segunda temporada do Neve, que foi lá no Cacilda Becker, na Lapa, e aí me veio essa vontade, assim, e eu tô agora brigando com isso, mas é difícil, assim. Por isso que eu te falo que eu sinto que provavelmente uma outra dramaturga, um outro dramaturgo já teria esse mapeamento, né, geral, até para chegar nessa janela, né, que você fala, Uhum. logo de início, assim. E eu fiquei movido muito mais por uma vontade de lidar com esse universo, com o universo parecido. Essa peça, a ideia é que ela aconteça 20 anos depois, assim, né? A figura ali Sim, do general que tomou o poder no Neve continua no poder. E aí tem algumas referências que eu quis utilizar nesse texto. Quer dizer, o Brasil teria realmente entrado em guerra com a Venezuela e o território venezuelano agora faz parte do território brasileiro. A Venezuela foi anexada. Então, assim, caramba. é um pouco nesse campo também da distopia. É, e, assim, ok, né? 20 anos depois, até chegar um momento em que algo vai romper e a gente conseguiria, então, essa ideia dessa reação e tal. Mas eu ainda. Tem momentos que você dá uma empacada, assim, né? E aí eu acho que Ah, sim. tem uma questão para mim, eu não sei se tem a ver com essa coisa caótica que eu te falei, mas eu realmente. Eu acho que eu tenho fé também no acaso, assim, sabe? Às vezes você Uhum. está num processo ali de construção, de reflexão e tal, e às vezes acontece uma mensagem que uma amiga te manda, uma notícia que um amigo te mostra, uma situação que você passa e que de repente aquilo te atravessa e, né? Então, acho que a gente também tem que ficar permeável para esses acasos, assim, sabe? Na verdade, a ideia de montar agora o Dinamarca seria também esse respiro, sabe? Uhum. Acalmar um pouco essa vontade de chegar num lugar, assim, né? Talvez demore um pouquinho, não sei. Tá, vamos aguardar aí, fiquei curioso para ver. Bom, René, a gente deu quase uma hora aqui de papo já, rendeu bastante, passou rápido também. É, E eu queria saber se você separou uma indicação aí para quem está ouvindo, se você tem algo para indicar. Eu fico com vontade de sugerir, uma coisa que eu não falei, é que desde 2009 eu trabalho como orientador de arte dramática lá no TUSP, né, no Teatro da USP, que fica ali na Maria Antônia, que é um Uhum, órgão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP, que, enfim, mantém uma programação própria, né, recebe temporadas de espetáculos, propõe também ações que são desenvolvidas dentro do próprio TUSP. Então, a gente, justamente nesse momento, a gente tem recolhido alguns pequenos vídeos, né, depoimentos de pessoas, de artistas que estão dando sugestões, por exemplo, justamente de textos de dramaturgia que nesse momento eles entendem como pertinentes, né, para o que a gente está vivendo. uhum, Tem depoimentos de artistas também que falam um pouco, né, de como estão lidando com essa questão do confinamento, né, em relação aos seus processos, aos projetos que pretendiam desenvolver. Alguns depoimentos também de pessoas ligadas a acervos de cultura, né, tanto do ponto de vista de teatro, da dramaturgia, de pesquisa, enfim.
E então, uma tentativa que a gente tem feito de, né, criar esse canal aí, de alimentar essas plataformas, né, os canais do TUSP, inclusive com a possibilidade de abrir essa participação, enfim, né, para quem quiser, para quem se sentir à vontade também para trocar, para comentar sobre tudo isso que a gente está vivendo. Então, fica aí a sugestão, porque também é um canal novo, né, uma coisa que está em processo agora, e eu acredito que muita coisa bacana deva aparecer por lá. E é um canal no próprio site do TUSP? No site do TUSP e no Facebook, que é o TUSP Oficial, né? Na conta do Facebook. Legal, bacana. Eu vou pesquisar também, e aí eu vou deixar o link aqui já para quem quiser, eu deixo na descrição do episódio. E aí, aproveitando, se você quiser deixar também qual o caminho para quem quiser te conhecer seu trabalho, quando você lançar uma dramaturgia nova, o trabalho do seu grupo, como é que faz? Não, eu lembrei de uma outra coisa aqui, que até eu acho que é uma sugestão que vai aparecer lá nesses canais do TUSP que eu comentei, mas eu acho que é bom lembrar, porque nem todo mundo sabe, especialmente quem tem interesse por dramaturgia, no site do Teatro Tablado, eles disponibilizaram em PDF todas as edições dos cadernos de teatro do Tablado, né, que foi uma publicação que ficou, sei lá, 15, 20 anos, se não me engano, sendo... eu peguei já a época em que você achava só em biblioteca e tal. Tem coisas preciosíssimas ali, traduções de peças, artigos, capítulos de livros. Acho que ao longo dos anos foi um material muito rico de pesquisa, de leitura, e os PDFs estão todos disponíveis no site deles, não é pirataria. Nossa, eles, massa, não sabia. sabe assim, eles que é maravilhoso, assim. Acho que, se não me engano, é otablado.com.br, mas fazendo uma pesquisa pelo Google do Tablado, isso é fácil de encontrar, assim. Eu acho que dentro desse interesse, né, de dramaturgia e tal, é um material riquíssimo ali que está online. Então fica aí a sugestão também. A Companhia dos Imaginários, a gente tem uma conta no Instagram, que é cia.dosimaginários, tudo junto, onde a gente colocou o material mais recente, justamente são as fotos do processo, né, do Neve, divulgação das temporadas. A gente também tem no Facebook, né, a conta, que é Cia dos Imaginários. E aí também pode me procurar pelo Facebook, é René Piazentin. Se alguém quiser, enfim, trocar alguma ideia, perguntar alguma coisa, quiser saber mais informações. Legal, bacana. René, obrigado mais uma vez por aceitar o convite, foi muito legal. Não, bacana. Eu agradeço também o convite, Diego. Eu vou te mandar por e-mail os textos inacabados para você dar uma olhada. De repente você me manda suas impressões também, suas sugestões. Poxa, vai ser se você prazer. quiser. Legal. René, então é isso. O Audiodrama volta daqui 2 semanas. A gente se despede dando tchau para quem está ouvindo e até a próxima. Tchau, tchau, René. Obrigado e tchau para quem está ouvindo. Tchau, obrigado. Você pode seguir o Audiodrama pela plataforma por onde você escuta. Assim você não perde nenhum episódio. E siga também nas redes sociais. No Facebook é facebook.com/audiodramapod e no Instagram é @audiodramapod.